a calma, a delicadeza com que a Rússia tem lidado com tudo isso até agora. Porque o único lado que tem a posição de poder perder a paciência é o lado russo. É o único lado que pode considerar amanhã isso um casus belli ocidental, é o lado russo. Não é o Ocidente que está no controle de começar uma terceira guerra mundial. É a Rússia. Sim. Eu estava ouvindo uma análise ontem, na verdade, acho que foi até no canal do Mercury, né, do Alexander Mercury, do Deduran, que eu achei interessantíssimo, porque eu tenho sempre essa relutância, talvez, de achar que os caras são só idiotas, sabe qual é? É difícil relutar contra essa ideia, mas eu sempre fico assim, não é possível que eles sejam tão burros, tão idiotas. E aí eu vi uma análise do Mercury que para mim fez muito sentido, que é a questão da crise dos mísseis. Né? Agora a gente teve aí a Rússia dizendo que vai fazer alguns treinamentos ali em volta de Cuba, né? Tá indo uns navios lá para Cuba e tudo mais, mas assim, não pelo perigo bélico, mas exatamente pela narrativa, pela retórica da crise de mísseis. Então, assim, a ideia que ele passa como, obviamente, um penseiro, né? Não é que seja exatamente isso, mas é que a administração Biden, completamente irresponsavelmente, né, tá criando esse ambiente de crise dos mísseis, né, para depois chegar próximo às eleições, desenrolar com a Rússia e falar, nós falamos grosso e os caras botaram um saco dentro, como a gente olha, como a gente é bom e a gente resolveu os problemas e agora vai ter paz, então vota na gente. Tu acha que pode ser? O que tu acha sobre isso? Sobre exatamente o quê? Sobre essa questão do coração. O coração da pergunta é exatamente isso. Uma manipulação da narrativa, empurrar a narrativa, ou no caso, a situação bélica, né, para uma crise de mísseis, né, para um âmbito de Guerra Fria, para poder desescalar a partir daí e falar, olha só, a gente falou grosso, os russos botaram o saco dentro, saíram de Cuba, eles vieram para Cuba, não sei o quê. Eu acho que o cerne dessa questão talvez esteja ali no que o Putin falou quando foi perguntado sobre as eleições americanas, ele falou que prefere o Biden. Muita gente achou aquilo irônico. Eu achei que extremamente verdadeiro. Extremamente verdadeiro. Deixa o Biden no poder, deixa a retórica escalar até o último segundo, deixa militarmente escalar. Os russos estão no controle da situação, não estão temendo nada, eles não precisam do Trump para resolver a guerra. Claro que se o Trump vier com proposta de paz, o que é a proposta de paz? Parar de fornecer arma à Ucrânia, a Rússia vai acabar com a guerra imediatamente. Agora, enquanto acontecer a guerra, está ótimo para os russos. Né? Enfim, eu acho realmente que ele prefere o Biden. Eu acho realmente, pelo menos para os próximos 4 anos, é importante que os Estados Unidos sejam levados ali a ruína absoluta em todas as suas direções, né? Porque, primeiro, se eles impedirem o Trump, se o Trump concorrer legalmente, né, sem nenhum tipo de manobra, sem nenhum tipo de sabotagem, ele vence. Né? Se ele é impedido de concorrer, o que está parecendo que vai acontecer, ou se ele concorre e perde, o que ninguém acredita que vai acontecer, né, os Estados Unidos vão ficar ainda mais à beira da guerra civil do que já estão. Então, enfim, é muito interessante para todo mundo que o Biden governe mais 4 anos. Todo mundo quer o Biden, todo mundo já simpatiza com o jeito dele. Né? E isso é o que justamente pode... E quando você diz todo mundo, é realmente todo mundo, né? Todo mundo. Acho ele um velhinho simpático já. Então, acho que quem menos está interessado ali numa vitória do Trump atualmente é a Rússia, né? É o que eu penso ali. Enfim, por que eu estou falando isso? Né? Porque isso é um dos cenários que nos mostra um entrave a esse processo de normalização e desescalada. Né? Mantenha a escalada pelos próximos anos.
a Rússia não tem pressa em acabar com a guerra nenhuma. Tinha mais uma situação de pressão para que a Rússia acabasse logo com tudo no passado, quando estava em iminência guerra dos Estados Unidos e China. Atualmente, com Israel pegando fogo, a situação está mais controlada. Então, não tem pressa de nenhum dos lados, a situação está sob controle das potências multipolares e o Ocidente vai cavando a sua própria ruína. Se vier um Trump ali para negociar ali tudo, deixar e aí retomar esse clima de Guerra Fria, acabar com o clima de Terceira Guerra Mundial, retomar um clima de Guerra Fria, sim, nós teremos de toda forma um resultado multipolar, né? Todas as formas ali é inevitável. Isso aí já é uma barreira foi cruzada, é inevitável. Porém, será um mundo multipolar com maior participação americana e ocidental, né, do que será caso Biden fique nos próximos 4 anos destruindo o Ocidente como ele está. Então, enfim, o que eu penso é que a escalada retórica e até mesmo militar está atualmente nessa direção, né, entre manter um clima de Terceira Guerra Mundial, que nós já estamos em Terceira Guerra Mundial, aberto ou não é o ponto, nós estamos nesse confronto entre as grandes potências, é uma situação de Terceira Guerra, ou retomar esse estágio ali de Guerra Fria. Eu não faço essa leitura, o que muitos analistas respeitados fazem, eu respeito, ler o mundo como uma Guerra Fria atual, né? ou como uma Guerra Fria nunca tendo acabado, ou como tendo sido retomada. Eu não leio dessa forma, eu não leio, né? Mas se as coisas se desenvolverem para esse lado, pode ser que surja esse cenário, né? Mas sim, acho que não interessa as potências multipolares isso, não interessa uma nova Guerra Fria. O que interessa ali agora é o completar o processo de multipolarização, né, e alcançar o mundo multipolar com o Ocidente tão mais destruído quanto possível, né? Porque o Ocidente já se provou incapaz de conviver em paz com os outros blocos, né? Então que ele esteja desestabilizado para que esse processo ocorra de uma forma menos violenta. Não, eu particularmente acho que seria péssimo uma vinda do Trump em todos os casos, exceto talvez para os Estados Unidos. Talvez os Estados Unidos ganhem com isso. Mas sim, seria o melhor para eles. O melhor para eles. Vai impedir ali uma crise, um crescimento de uma crise de secessão. Tem gente que acha que a situação no Texas ali foi uma brincadeirinha, né? Foi uma brincadeirinha, uma fumaça. Pessoal, uma guerra civil não surge da noite para o dia, não. O fato de um Estado ter acusado o Washington de quebrar o pacto federativo é muito significante. Isso é um passo para uma guerra civil muito maior do que o surgimento de uma milícia armada, que já existe lá, já existe todo um monte de milícia armada no Texas. Todo mundo, se chama todo texano. Sim, exatamente. Então, assim, essas situações não surgem da noite para o dia. São desenvolvimentos que demoram anos, né, mas que são agravados dia após dia. Então, o Biden é o melhor cenário para quem quer o fim dos Estados Unidos. O fim do Ocidente, o fim da OTAN, é o melhor cenário. E eu quero. O meu sonho é ver os Estados Unidos triturados em 1000 nações, né? Então, não era isso que eles queriam para a Rússia, né, cara? Fatiar ali bonitinho. Exatamente. O bolinho, né? Quem foi? Foi a Kaja Kallas. Esses dias mesmo falou, essa é uma maravilha. Falou, assim. A Rússia é grande demais, cara. Falou a primeira-ministra da Estônia, né? Lógico, qualquer coisa é grande demais para ela. O Rio de Janeiro é grande demais para ela. Porra, Alagoas é grande demais pra ela. Porra. Mas, assim, o plano não era esse? Tem dois que sabem jogar, né? Mas eu acho que não só, assim, mas você vive no Ocidente, você vive na Europa. Irmão, o europeu, ele tá muito saco cheio dos Estados Unidos. Agravar esse estado de colapso, sabe? De mais 4 anos de Biden. Maluco, é que as pessoas acham que as pessoas falam tudo de forma geográfica, né? Uhum. As pessoas que não têm uma visão política falam tudo de forma geográfica. O Ocidente também não é Europa. Eu falo de civilização ocidental, é um projeto de civilização que nasceu de fato na Europa e se consolidou nos Estados Unidos. Que na Europa só vai ser consolidado quando os Estados Unidos tomam a Europa, né, para si. Ali, como resultado das 2 guerras mundiais, os Estados Unidos pegam a porção ocidental da Europa como sua zona de influência.